Da bondade de Deus. Quantos aqui creem que Deus é bom? Aleluia. Mas quantos aqui creem que Deus é muito bom? E hoje o meu encargo é que o Espírito de Deus possa alargar o seu entendimento e a sua visão para você acreditar na bondade de Deus, mas de uma forma extravagante. Eu sei que muitos creem que Deus é bom, mas assim, Deus é bom porque Ele criou o ar que nós respiramos, Deus é tão bom porque Ele envia a chuva sobre bons e maus, mas essa é uma bondade ainda muito pequena, num aspecto pessoal para você. E quando eu faço uma pergunta mais difícil, mais profunda, talvez alguns ficam na dúvida se realmente Deus é bom nesse nível. Então, já que nós falamos da oferta missionária aqui, deixa eu fazer um teste com você aqui para nós começarmos a nossa ministração. Semana que vem nós vamos ter então essa oferta. E vamos supor que eu chamasse aqui um desses missionários de fora do Brasil para vir aqui pessoalmente tirar a oferta aqui no momento da oferta. Só que você está lá no estacionamento e de repente você vê esse missionário chegando em uma Mercedes-Benz 0 quilômetro. Não é 0 quilômetro que ele vai estar chegando aqui, então vai ter alguns poucos quilômetros rodados, mas em uma cor cintilante, aquela coisa assim maravilhosa, e aquele missionário desce daquela Mercedes com um terno da Emporio Armani, um sapato da Pelica italiana, e ele vem todo pomposo, um tupete, todo invocado, um laminado, como é que é, um prateado, como é que eles estão falando aí, um cabelo cheio, invocado, e ele chega aqui e vai tirar a oferta missionária. O que você vai pensar? Você fala, eu não vou dar oferta para quem chega de Mercedes aqui, eu que estou precisando de oferta, e esse missionário aqui vem tirar a oferta de Mercedes. Por que a maioria das pessoas pensam assim? Porque na verdade elas acham que Deus não é bom o suficiente ou generosamente para abençoar alguém nesse nível. Deus pode até abençoar o missionário, mas para ele andar num Fusquinha 78, com o motor quase fundindo, uma camisa com a gola rasgada, um sapato furado, É assim que às vezes as pessoas, ele tem no suficiente, comendo um arrozinho com ovo. Mas quando você imagina que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e abundantemente mais do que você pode imaginar, o que você já logo pensa? Não é possível que é Deus que deu tudo isso. Mas o contrário, as pessoas logo atribuem tudo a Deus, não é verdade? Quando alguém morre próximo a você, qual que é a maioria das pessoas, a maioria da constatação das pessoas? Foi Deus que quis, foi Deus que levou. Porque as pessoas são rápidas a atribuir as coisas ruins para Deus, mas elas duvidam que Deus seja tão bom ao ponto de abençoar alguém de maneira tão exageradamente, Ou seja, será que Deus é bom para abençoar um missionário tão exageradamente assim, ao ponto dele chegar aqui numa Mercedes, usando o melhor terno, mais caro, usando o melhor sapato, comendo o melhor dessa terra? Eu quero dizer para você, Deus é bom para te dar também a mesma coisa. Deus pode dar para esse missionário, Deus pode dar para você, se você pedir. E por isso que hoje nós estamos aqui para reafirmar que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Vamos dizer todos juntos? Diga, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Eu tomei essa decisão há muitos anos na minha vida cristã. Eu tomei uma decisão de sempre crer na bondade de Deus, seja qual for a circunstância que me vier. Eu sempre declaro, Deus é bom. Deus é bom. O alvo do diabo é sempre mostrar para você uma ótica negativa, de que Deus não ama você, de
que Deus não está cuidando de você, de que Deus não está se importando com você, mas nessa noite eu quero quebrar todo sofisma maligno, toda obra do inferno contra a sua vida, para declarar que Deus é bom. E sabe, irmãos, quando nós gostamos muito de caminhar com base na primeira menção. Você sabe, a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia vai determinar em linhas gerais o seu significado por todas as Escrituras. E a primeira menção do diabo na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, é um momento em que o diabo está ali questionando a respeito do que Deus falou para o homem e para a mulher. Então, a serpente, ela está perguntando para a mulher aqui: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja bem, essa pergunta aqui é uma pergunta que tem uma sugestão implícita. Espera aí, será que Deus é tão bom assim? Mas parece que Deus está privando vocês de algo muito bom. Sempre o alvo do diabo é querer nos mostrar de que existe algo maravilhoso, muito delicioso, que Deus está escondendo de nós, nos privando. Só que quando nós voltamos lá no capítulo 2, verso 16, olha aqui que diz a palavra: o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, como, irmãos? Regradamente. Será que Deus agiu como os nutricionistas agem? É muito ruim ser nutricionista às vezes, quando você precisa, porque chega lá, ele vai regrar tudo, é 3 colherzinhas de arroz, uma de feijão, é tanto, quer dizer, será que Deus age assim conosco? Não. Deus falou para Adão: vocês vão comer de toda a árvore, ou seja, Deus não limitou, Deus foi gracioso, generoso, abundante, e vocês vão comer como? Livremente. A primeira ordem de Deus, escuta o que eu estou te dizendo, escuta para você não cair no engano do diabo, porque o alvo do diabo é distorcer a bondade de Deus. A primeira ordem de Deus foi: coma de toda a árvore. Como, Senhor? Livremente. Livremente, você pode comer de toda a árvore. Quantos creem que tinha muitas árvores frutíferas lá no jardim do Éden? Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de exagero. A bondade de Deus, você nunca vai ganhar de Deus exagerando a bondade dele. É impossível você exagerar a bondade de Deus, porque sempre ela vai ser mais do que você pode imaginar. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, tudo que você pode pensar que seria bom para você, Deus é bom para te dar infinitamente mais. Então, o alvo do diabo aqui era mostrar para o homem e para a mulher de que Deus estava os proibindo de algo, guardando algo. Por isso que às vezes os jovens são muito atacados. Não só os jovens, mas todos os homens são atacados com esse entendimento ou com esse conceito de que Deus está os privando de experimentar do melhor da vida. É muito comum homens, irmãos, chegarem a uma certa idade da vida e eles falarem: poxa, eu acho que eu não aproveitei tudo, eu acho que eu não desfrutei do melhor. Algum tempo atrás o diabo ele jogava na minha mente de que o meu testemunho era um testemunho fraco, um testemunho destituído de coisas fortes. Por quê? Porque eu nasci num lar cristão, fui criado na igreja, nunca me envolvi com coisas assim pesadas, drogas, me casei virgem, sou dedicado ao Senhor todo o tempo que eu me entendo por gente. Então meu testemunho é fraco, porque o que é bom mesmo é aquela pessoa que foi lá, bebeu sangue de bode, ele fez despacho lá na encruzilhada, ele dormiu com mais de 100 mulheres, e ele teve uma experiência. Ele vem para a igreja, quando ele abre a boca, o testemunho dele é poderoso, porque ele desfrutou do melhor. Mas você sabe,
A vontade de Deus é que você não experimente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus dá ao homem a ordem de comer de toda a árvore do jardim, livremente, ele vem então depois e diz: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, toda a vontade de Deus para nós é que nós vivamos na dependência dEle, desfrutando do que é melhor para Ele. Se você for meditar, se você avaliar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, tudo que Deus fala, até os animais lá na lei, na velha aliança, se você for olhar os animais que Deus falou para não comer, é porque são animais que comiam fezes de outros animais, que comiam lixo. Então, tudo que Deus proíbe, sempre é visando o nosso bem. É o melhor para você. Quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, qual que é a primeira experiência que eles têm, depois de passar pelo Mar Vermelho? Chegam em Mara, lugar das águas amargas. O povo começou a murmurar, mas por que Deus levou eles para Mara? O que a água amarga tem a ver? A água amarga é boa para matar as lombrigas, os vermes, matar tudo que está fazendo mal. A comida egípcia estava lá intoxicando o povo, mas o Senhor faz tudo para o nosso bem. Todas as coisas que Deus criou são boas, e elas são para nos dar alegria e prazer. Mas o alvo do diabo é sempre mostrar: Deus está privando, Deus está privando você. E por isso que você precisa rejeitar em todo tempo, todo pensamento e sentimento enviado na sua mente, dizendo que Deus não é bom, de que Deus está te privando de algo. Você conhece a história de Davi, o momento em que ele adultera com Batseba. A palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, que no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, era tempo de guerra. No tempo de guerra, os reis então costumavam sair para a guerra. Esse era o normal. O que aconteceu? Davi, ele enviou o seu general, comandante do exército, e os seus servos com ele, e ele ficou lá em Jerusalém. O verso 2 diz que em uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Veja bem, eu não sei aqui o que Davi tinha feito de manhã, se ele correu 10 quilômetros, se ele pedalou, o que ele fez, mas é muito estranho ele estar dormindo à tarde, né? Num tempo de guerra, nada contra dormir à tarde, tá, irmãos? Eu sei que tem alguns irmãos que gostam de dar um cochilinho à tarde, nada de errado, mas não é muito comum um rei, em um tempo de guerra, estar dormindo à tarde, a tarde inteira dormindo. Aí ele acorda, o que ele faz? Ai, meu Deus do céu, que tédio. Essa palavra é uma palavra que tem sido muito usada pelos juvenis, jovens ultimamente, né? Estou com tédio. Na minha época não tinha essa palavra não. Eu acho que se eu falasse uma palavra dessa, eu só sentia o tapa na boca da minha mãe, né? Ou do meu pai. Porque tédio, que esse negócio de tédio? Ah, porque eu não tenho nada para fazer. Davi estava nesse momento de tédio. E ele então vai ali no terraço, ele observa uma casa ali, próxima, e quem que ele vê? Uma mulher tomando banho. A Bíblia não fala aonde ela estava tomando banho, mas com certeza era numa bica, numa ducha ali fora. Ele viu aquela mulher. Para você ver, olha, presta atenção, deixa eu falar algo aqui sério para os irmãos. Davi experimentou na sua própria experiência o quanto um abismo chama outro abismo. Portanto, meu irmão, não subestime abismos. Jamais um abismo vai levar você para um nível mais alto. Não, um abismo sempre vai buscar outro abismo. Aqui nesse momento, Davi poderia ter vencido a concupiscência da carne, o forte desejo da carne,
Mas ao invés dele vencer a concupiscência da carne, o que ele fez? Ele usou da sua autoridade, mandou chamar aquela mulher. E ela passou a noite com ele lá no palácio. O que aconteceu? Ela foi embora. Decorridos alguns dias, ela mandou um recado para Davi: estou grávida. Ela era uma mulher casada. Não era só uma mulher casada, ela era a esposa do melhor guerreiro do exército de Davi. Olha que situação. O que Davi faz então? Aquela ideia, para tampar um buraco. Então ele manda chamar Urias, que era o esposo de Batseba. E ele fala: já sei o que eu vou fazer, não tem exame de DNA, não tem como saber, vou chamar Urias, ele vai para casa, vai deitar com a esposa, e aí vão pensar que o filho é dele. Só que o que Davi não sabia, que Urias era um homem leal, era um homem de aliança. Urias chegou e rejeitou deitar, porque ele disse, eu estou resumindo, mas você pode ler depois aqui do capítulo 11 de 2 Samuel. Ele diz: como que eu posso ir para casa, deitar com minha esposa, sendo que os meus companheiros estão lá na batalha, estão lá na guerra? Você percebe que, na verdade, quem deveria ser o rei aqui, deveria ser esse sujeito. Ele pensou, ele foi mais sensato, porque na verdade Davi que deveria ter pensado: como que eu posso trazer essa mulher para cá, em tempo de guerra, os meus guerreiros estão lá. Mas Davi não pensou assim. O que aconteceu? Urias não deitou. Ele chamou ele um dia, bebedou ele, falou: não, ele bêbado, ele vai deitar. Mesmo bêbado, ele dormiu na porta do palácio, não foi para casa. Davi falou: não tem como. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma carta para Joabe e vou mandar colocar Urias lá no fronte da batalha, porque aí ele vai ser alvejado pelo inimigo, vai morrer, eu resolvo o meu problema. Urias levou a carta. Imagina a tentação de abrir a carta para saber o que tinha dentro da carta. Mas Urias era fiel, era leal. Chegou, entregou a carta para Joabe. Joabe leu a carta e obedeceu a ordem do rei, colocou Urias na frente da batalha. O que aconteceu? Morreu. Quando Davi soube que Urias morreu, no outro dia ele traz Batseba para ser sua esposa. Decorrido um tempo, a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou o profeta Natã para falar para Davi que aquela atitude tinha desagradado muito ao Senhor. Quero ler com você o texto, vamos ler, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Olha o que Deus disse para Davi através de Urias, através de, na verdade foi Natã, profeta Natã. Então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha o que Deus disse para Davi, presta atenção: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei-te a casa de teu senhor, eu te dei as mulheres de teu senhor. Ou seja, naquela época era comum isso, hoje não, ok? Hoje você tem que ter uma mulher só. Então rejeita fora, lança fora essa ilusão, essa fantasia de que você vai ser feliz se você tiver mais de uma mulher, para os homens obviamente. Isso não é plano de Deus para nós hoje. Mas o Senhor diz para ele: eu te dei as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, olha o que Deus está te dizendo para Davi: se isso fora pouco, ou seja, se você não estivesse contente, Davi, o que eu ia fazer? Eu teria acrescentado tais e tais coisas. Em outras palavras, o que Deus estava falando para Davi? Davi, se você não estava feliz com o seu casamento, era só você falar comigo, era só você pedir, que eu ia te dar mais, eu ia te dar mais prazer no seu casamento. Eu sei que muitos irmãos hoje, como você não pode ter outra mulher, então aqui está uma grande chave para você fugir do adultério, fugir da traição. Você não está contente no seu casamento? Fala com o Senhor, fala com Ele, Ele vai mudar a realidade do seu casamento. Peça para Ele: Senhor, põe um fogo aqui no meu leito, Pai, muda as águas que estão paradas do meu casamento, agita as águas paradas. O Senhor transformou água em vinho em uma festa de casamento. Esse foi o primeiro milagre do Senhor. Por quê?
O primeiro milagre não foi um milagre de cura, não foi um milagre de libertação, foi um milagre de transformar água em vinho em um casamento, para mostrar para cada um de nós, de que a vontade dele é que o nosso casamento tenha prazer, satisfação. Precisava de mais vinho? Não, a festa podia ter acabado, a hora que o vinho acabou. E aí, a hora que a mãe de Jesus procurasse ali os serventes, ele falou, não, acabou, pronto. É assim, né? Nas nossas festas, tem um churrasco lá, acabou a carne, acabou. Nós não temos esse costume de falar, manda trazer mais carne lá, vamos lá, traz um cesto de pão aqui, vamos transformar esse cesto de pão em picanha. Não, acabou, todo mundo vai embora. Jesus poderia ter dispensado todos, mas por que ele fez questão de transformar água em vinho naquela festa de casamento? Para dizer que a vontade dele é que você desfrute de um casamento que valha a pena ser vivido. Alguém pode dizer amém? Então, meu irmão, tem algo que está te contrariando no seu casamento? Fala com o Senhor. É o seu esposo que precisa de mudar? Fala com o Senhor. Mas não faça como algumas, às vezes, mulheres, porque esses dias eu estava aconselhando uma irmã, ela estava desesperada, um casamento, muito delicado a situação dela. Eu falei, mas você já fez isso, já fez aquilo outro? Ela falou, não, pastor, eu faço toda vez, a hora que ele entra na minha frente, eu já chego e falo assim, vai cair por terra, né? Um tempo atrás tinha uma irmã que estava orando para o marido dela ser liberto do álcool, e ela falava, olha, toda vez que ele entra na minha casa, eu falo, caia por terra, Zé Pilintra, sai dele, esse corpo não te pertence, sai dele agora. O marido ficava olhando, ele estava bêbado, obviamente, mas ele ficava olhando e falava, meu Deus, que é isso, que mulher doida é essa? Quer dizer, não é assim. Você vai no seu quarto, ajoelha lá na sua cama e fala com o pai, pai, eu quero um casamento de verdade. Eu quero um marido transformado pelo teu poder. Eu sei que às vezes alguns irmãos falam, pastor, o senhor não conhece meu marido, aquele homem ali é uma pedra, aquele homem ali é cabeça dura. Não há ninguém que Deus não possa transformar. Não limite o poder de Deus, não duvide da bondade de Deus. Eu sei que alguns irmãos, por que eu falo isso? Porque alguns irmãos já falaram para mim, eles ainda acreditam na mentira do diabo, de que Deus quer que alguns casamentos sejam abençoados e outros não. Pastor, eu já entreguei os pontos, já desisti do meu casamento, eu já entendi, não é da vontade de Deus, eu errei muito, eu sofri muito, eu tomei decisões erradas no passado, e agora essa é a minha cruz. Isso é engano do diabo. Essa não é a vontade de Deus. Cruz é a vontade de Deus, lembra-se disso. Portanto, cruz não é enfermidade, cruz não é maldição, não é tragédia, acidente. Cruz não é você ter um casamento ruim. Isso não é cruz, porque a cruz é a vontade de Deus. Cruz é você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é cruz. Então significa que a vontade de Deus não é você ter um casamento ruim. A vontade de Deus não é que você tenha um relacionamento aquém daquilo que Deus planejou. Não. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver que ali o Senhor está expressando como deve ser um relacionamento de um homem com uma mulher, do amado com a sua amada. É um relacionamento de delícias, de deleite. Então você pode pedir ao Senhor, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Muda minha esposa. Muitos maridos reclamam da esposa, mas é só orar. Você sabe, eu tenho resolvido muitas questões na minha vida, esses 23 anos de casado, em Deus eu aprendi. Eu sofri muito no começo, mas depois eu aprendi. Qualquer coisa que eu quero que a minha esposa faça, eu falo com o Senhor. E olha, tem funcionado, é eficaz, porque o Senhor que a criou sabe em detalhes o que precisa ser feito. E aí, muitas vezes, minha esposa está me tratando de uma forma, está agindo de uma forma, eu fico assim assustado, surpreendido. Eu falo, o que ela está querendo, será, gente? O que ela está querendo? Não, será que é dinheiro? Será que ela quer que eu... Mas aí eu lembro que eu orei, que eu pedi, que eu mencionei ao Senhor. Senhor, faz isso, faz aquilo, opera. Esses dias eu estava orando pelos meus filhos, estava pedindo ao Senhor, Senhor, move no coração dos meus filhos, atrai eles para a sua presença. Samuel está fazendo aula de teclado, está aprendendo a tocar teclado. O Caleb
tem os seus talentos, né? É um artista, desenha muito bem. Eu estava falando: Senhor, usa os meus filhos para o louvor da sua glória. Eu quero que eles sejam instrumentos da sua glória. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes pais vêm procurar e vêm pedir ajuda. Pastor, eu queria tanto que o meu filho fosse tão espiritual como o filho do fulano. E eu sempre falo: peça ao Senhor, peça e declare, porque você precisa crer na bondade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma família abençoada, bendita, ungida. Agora, para você desfrutar disso, você só precisa pedir. O que Deus falou para Davi? Se você tivesse me pedido, se isso fora pouco, eu teria acrescentado mais. Quantos creem que Deus quer acrescentar na sua vida? Nunca aceite na sua mente um pensamento de que o que você está vivendo é vontade de Deus. Não, Deus não quer que você viva uma vida restrita, uma vida aquém daquilo que Ele planejou. Ele quer que você desfrute do melhor e que a sua alegria seja completa. A vontade do Senhor é que a sua alegria seja completa. Por isso que é tão importante você se posicionar em oração. Quando nós pedimos, nós estamos demonstrando dependência. Olha para cá, escuta o que eu vou te dizer. Quando nós oramos, nós estamos honrando o Senhor. Sabe por quê? Porque na prática você está declarando: Senhor, eu não posso, só o Senhor pode fazer isso. E Ele se sente honrado quando você reconhece que só Ele é capaz de mudar o seu cônjuge, de abrir aquela porta de emprego, de triplicar o seu salário. Quantos maridos às vezes vêm pedir ajuda? Frequentemente eu aconselho irmãos que pedem ajuda. Por quê? Porque eles têm problemas no casamento, porque a esposa ganha mais, e isso gera conflitos. E eu sempre falo: peça para Deus dobrar o seu salário, peça para Deus triplicar o seu salário. A minha esposa conta o testemunho que ela, quando casou, se eu não me engano, no início, né, ela sempre falava: eu quero sempre que o meu marido ganhe o dobro de mim, mais do que o dobro, o triplo. E graças a Deus, Deus sempre ouviu isso. Graças a Deus, sempre. Isso por quê? Porque você pediu. Quando você pede, você está declarando: eu não posso, Senhor, só o Senhor pode. Você sabe o que é mais interessante? Quando nós olhamos para os evangelhos, sabe, cada um dos evangelhos, eles mostram Jesus em um aspecto. O evangelho de Mateus mostra Jesus como rei. O evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, ele é o novilho. O evangelho de Lucas mostra Jesus como filho do homem. E o evangelho de João mostra Jesus como filho de Deus. Quando você olha para o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como filho do homem, não é coincidência, mas é porque Deus quer mostrar algo. O evangelho de Lucas é o evangelho que mostra Jesus orando mais vezes. É o evangelho em que mais mostra Jesus orando, como filho do homem, vivendo nessa terra, como homem. Ele dependia em tudo ao Senhor, ao seu Pai. E era tão poderoso, foi tão poderoso essa experiência, que os próprios discípulos, vendo a vida de Jesus, vendo os milagres que ele operava, vendo as maravilhas que Jesus fazia, o que eles pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Porque os discípulos perceberam que o resultado, o fruto do ministério de Jesus era por causa do quanto ele orava. Ele era o Filho de Deus, mas ali ele estava mostrando que, como homem, ele precisava depender de Deus. Alguém pode dizer amém? O quanto você ora, olha para cá, deixa eu falar algo sério para você. Um crente que não ora, primeiro, ele está vivendo no merecimento. E segundo, ele está vivendo totalmente no seu próprio esforço. Um crente que não ora, ele está declarando: eu consigo fazer, eu consigo me mudar, eu consigo vencer, eu consigo qualquer coisa. E segundo, ele está vivendo a justiça própria. E quem está vivendo a justiça própria vai ter a sua fé comprometida, porque quem for realmente honesto
se ele estiver vivendo na justiça própria, ele vai perceber que ele não merece muita coisa, se ele for honesto, por causa das falhas, dos pecados, das limitações. E uma vez que ele percebe que ele não merece, porque ele não faz por onde, ele vai ter fé para pedir? Ele não vai ter fé para pedir, porque ele está vivendo baseado na justiça própria, ele está vivendo baseado no seu esforço. Por isso que quando você ora, em outras palavras, o que você está dizendo? Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta de mudar a mim mesmo, nem dou conta de mudar o meu cônjuge. Por isso, Senhor, muda minha esposa, Pai. Oh, Pai, eu queria tanto que ela fizesse aquela jantinha quentinha à noite, quando eu chegasse do serviço. Já falei 10 vezes, não é o meu caso não, tá, irmãos? Estou dando um exemplo. Mas eu já falei tanto, Pai. Mas quem sabe, se o Senhor falar com ela, ela vai ouvir o Senhor. Experimenta pedir. Mas nós achamos que isso é, né? O religioso, ele fala como? Ah, para de ficar incomodando Deus com as bobeiras dessas. As picuinhas dessa fica incomodando a Deus. Não, isso não é incomodar a Deus, isso é mostrar a sua dependência. Quem depende, ora. Quem depende, ora. Você está lá no trabalho, está ruim, o ambiente ruim, salário ruim. O que você tem que fazer? Orar. Pai, eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito, estou indo contrariado para o trabalho, estou indo desmotivado, consequentemente não está fluindo, o salário é ruim. Olha para cá, presta atenção que eu vou te dizer. Com isso, eu não estou estimulando você a viver descontente com o que você tem. Quero que você tenha ouvidos espirituais para perceber o que o Espírito quer ministrar ao seu coração nessa noite. Ao falar isso, eu não estou dizendo para você ficar descontente, reclamando e murmurando. Não, mas você também não vai se conformar com aquilo que está ruim. A pastora Luiz contou hoje um testemunho, uma experiência que ele teve essa semana, de uma irmã, mandou uma mensagem para ele, falando: pastor, preciso de uma orientação do senhor, meu marido me traiu, mas eu creio na fidelidade de Deus, no amor de Deus, e eu estou muito feliz. Aí ele respondeu a mensagem, falou assim: feliz? Não era isso que eu esperava ouvir de você. Como que você está feliz depois que seu marido te traiu? Ou seja, não é essa a vontade de Deus. Deus não está esperando que você esteja feliz porque o seu marido te traiu. Você tem que ser honesta diante de Deus. Você deveria chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou triste, eu estou, quebrar uns pratos, ele falou para chutar o cachorro, mas não, é melhor não chutar não, o cachorro tem nada a ver com isso. Mas você tem que demonstrar a sua indignação com aquela situação, mas dizer no final: Senhor, mas mesmo assim eu creio que o Senhor é bom, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ou seja, você sabe da realidade que o seu casamento está enfrentando, que a sua família está enfrentando, que o seu trabalho está enfrentando. O que você tem que fazer? Ser honesta diante de Deus, ser honesto diante de Deus. Não fuja dessa honestidade, dessa verdade, porque essa honestidade é que vai mudar as circunstâncias da sua vida. Você sabe, voltando ainda para Davi, você vê os salmos, são 150 salmos. Nós cremos que quase que a metade, ou mais da metade, foram escritos por Davi. Mas em nenhum salmo você vai ver Davi orando pela sua vida sexual ou pelo seu casamento, pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou insatisfeito com meu casamento. Em nenhum salmo você vê Davi orando e pedindo. Por isso que Deus chega a falar para ele: Davi, se você tivesse pedido, se você tivesse orado, eu tinha acrescentado mais e mais. Sabe o que diz a palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 4? Vamos ler esse texto? Tiago, capítulo 4, verso 1 e 2. Olha aqui que diz a palavra: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Por que existem guerras e contendas no mundo? Tudo porque as pessoas querem a mesma coisa. Mas qual que é o engano do diabo? É de que no mundo só há uma coisa limitada para cada pessoa. Então, por exemplo, o obreiro Marcos, ele quer um carro, vamos dar um exemplo aqui, um Toyota Corolla, novo, 0 km. Aí o obreiro João
olha para o Toyota Corolla do Marcos e fala: ah, por que ele tem esse Corolla e não eu tenho? Como se só existisse um Toyota Corolla no mundo. Não, o mesmo que deu o Toyota Corolla para o Marcos, pode também dar para ele. É por isso que você não precisa ter inveja de ninguém, você não precisa cobiçar nada de ninguém. Você gostou de algo, você deseja algo, peça para o seu pai. Aleluia, peça. Você sabe, não tem prazer maior para um pai do que o filho chegar e pedir, porque isso demonstra dependência, demonstra fé, demonstra que ele crê na bondade. Ah, pastor, mas significa então que tudo que eu pedir Deus vai dar? Olha, João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que? Pedireis o que, irmãos? Não, peraí, só algumas coisas. Não, a palavra diz: o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, se você estiver se alimentando da palavra, se você estiver ali se enchendo do Espírito, buscando a presença de Deus, é óbvio que você não vai pedir coisas absurdas, é óbvio que você não vai pedir coisas que vão prejudicar você, você vai pedir coisas de acordo com a vontade de Deus, e tudo que você pedir, Deus vai te dar. Então, você crê que Deus quer te abençoar com uma casa própria, para quem não tem? Os que têm casa própria, você não crê que Deus pode te dar uma casa melhor, mais nova, mais... sei lá, cheia de coisas diferentes, com uma piscina, uma hidromassagem? Eu estou pedindo ao Senhor coisas que vão cooperar para o meu ministério, que vão ser úteis para o meu ministério. Eu quero servir o Senhor com muito maior disposição e alegria. Então, é só pedir, o Senhor vai dar. O Senhor está dizendo, a palavra do Senhor diz que as guerras e as contendas vêm. Por quê? Porque as pessoas estão brigando por causa de uma coisa só. De onde? Senão dos prazeres que militam, que lutam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais. O que é a inveja? A inveja é esse sentimento. Por que ele tem e eu não tenho? Mas é só pedir. Esses dias um irmão chegou em mim e estava falando de um outro irmão. E ele estava questionando, né? Porque faz parte da célula dele. Ele estava falando: pastor, cheguei na casa do irmão lá, geladeira nova, micro-ondas, máquina de lavar louça, não sei o que lá, tudo novo. Eu falei: mas por que você está triste? Não, pastor, mas você exagerou, né? Trocou tudo assim de uma vez. Eu falei: mas você está querendo também isso na sua casa? Só pedir. Pede. Ele falou: não estou querendo não, eu só estou achando estranho o irmão. Eu falei: mas por que é que está te incomodando ele ter? Quantos estão me entendendo aqui? Tem gente que fica incomodado do outro prosperar, porque na verdade ele acha que Deus é bom para o outro, mas para mim não. Deus ouve o pedido do outro, mas o meu não. Hoje essa fortaleza vai cair por terra na sua mente. Tudo que você deseja e pede ao seu pai, ele vai te dar. Olha o que a palavra do Senhor diz: nada tendes, porque não o que, irmãos? Pedis. Mas pedir, eu tenho descoberto isso é uma coisa muito mais espiritual do que você imagina. Pedir não é uma coisa natural. Pedir fala de humildade. Faz um teste, experimenta. Você falar assim: hoje eu vou pedir alguém para pagar um lanche para mim. Tem alguns irmãos que eles são mais cara de pau, eles são mais carudos, mas ao mesmo tempo, essa cara de pau, na verdade, só esconde um coração humilde. Porque quem é orgulhoso, ele morre de fome, mas ele não pede. Não é verdade? Quando eu me casei, no começo do meu casamento, a empresa que eu trabalhava numa multinacional, ela quebrou. Eu fiquei 7 meses desempregado. E eu morava 10 quilômetros do prédio da igreja onde nós frequentávamos. E eu era muito orgulhoso, nesse nível, de não pedir, de não querer incomodar ninguém, de não querer dar trabalho para ninguém. E eu e minha esposa fomos a pé para o culto, porque eu não tinha coragem de pedir para ninguém. Nós fomos 10 quilômetros.
Nessa época eu ministrava o louvor no culto, então eu tinha que ir à tarde, porque eu tinha que chegar 1 hora antes de começar o culto. Fui a pé, 10 quilômetros, porque não tinha coragem de pedir, porque pedir exige humildade. Agora, se nós temos dificuldade às vezes de pedir para homens que nós estamos vendo, se nós não tivermos uma fé na bondade de Deus, nós vamos ter coragem de pedir para Deus que nós não estamos vendo. Por isso que muitas pessoas, elas insistem em não orar. Ela fala, não vou nem perder tempo, não vou nem incomodar Deus, porque, isso aqui é tão bobo, isso aqui é tão pequeno. Não, Deus se preocupa até com a passagem de ônibus, até com uma gasolina que você precisa para o seu carro, até um conserto, uma revisão, sei lá o que você precisa. Deus, Ele é poderoso e é bondoso para te abençoar e surpreender você com bênçãos inesperadas. Aleluia! E Ele quer que você experimente, ore, clame a Ele, peça que Ele vai te dar. Você pode ver nesse texto que nós podemos vencer o pecado e a carnalidade só pelo fato de nós termos a decisão de orar. Antes de qualquer pecado, sempre há uma dúvida. Pode observar, sempre há uma dúvida sobre a bondade de Deus. É verdade que Deus fez para o irmão ali, mas para mim não vai fazer, vou nem pedir. Deus abençoou o fulano, Deus abriu aquela porta de emprego para o Beltrano. Esses dias um irmão foi dar um testemunho e ele pediu, falou, pastor, eu posso antes da reunião dar um testemunho? Aí um outro que estava perto falou assim, não irmão, não é bom você dar esse testemunho não, porque senão vai gerar muita inveja no coração dos outros irmãos. Eu falei, como assim gerar inveja? Se gerar, repreende a inveja, mas o testemunho tem que ser dado. Por quê? Porque testemunhos como esse exaltam a bondade de Deus. Deus é bom. Pastor, mas Deus fez com ele, mas eu estou pedindo tem tanto tempo. Não deixe de duvidar na bondade de Deus. Deus pode e Deus quer te dar o que você necessita e precisa. Eu quero ler com você ainda um outro texto. Está lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis 13, verso 15. Não limite o poder de Deus. Não limite a bondade de Deus. Você certamente conhece a história de Eliseu. Eliseu era um profeta, discípulo de Elias. E Eliseu, já no final da sua vida, ele manda chamar o rei de Israel, o rei Jeoás. E ele fala para Jeoás, então, verso 15: então lhe disse Eliseu, preciso muito que os pais segurem e acalentem os seus filhos, os servos precisam nos auxiliar. Eliseu disse para o rei Jeoás, toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, agora atira a flecha. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Ou seja, Eliseu estava dando o significado daquela flecha, daquele ato profético. Olha, rei Jeoás, essa flecha é a flecha da vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Aí então ele disse, essa flecha, você por meio dela vai ferir os sírios e até os consumir. E aí ele disse, toma as flechas. Ele tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. O que o rei fez? Ele a feriu 3 vezes e cessou. Depois que ele cessa de atirar as flechas, que Eliseu tinha falado que era a flecha da vitória, não era uma flecha normal, era uma flecha profética, que estava anunciando algo que Deus iria fazer através do rei. Eliseu, o homem de Deus, se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Você sabe, esse texto aqui é muito tremendo, porque ele mostra que quem limita
a bondade de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, somos nós. Nós é que limitamos o agir de Deus. Deus usou o profeta para falar para o rei: essa é a flecha da vitória, atira na terra. Ou seja, o tanto que ele atirasse seria então determinado o tanto de vitória que ele teria. Mas o rei atirou só 3 vezes e cessou, parou. Quantas vezes nós pedimos coisas, começamos um dia, 2 dias e paramos. E Deus fala: poxa, eu poderia ter feito tanto, eu poderia ter te dado mais, eu poderia ter operado muito mais, mas porque você parou, eu vou parar. Então, a única coisa que pode limitar a bondade de Deus nas nossas vidas é a nossa própria fé. A nossa própria fé. Quando Jesus era questionado lá nos evangelhos sobre um milagre, sobre uma cura, ele respondia com uma pergunta também: o que você quer que eu te faça? Jesus não fazia algo instantâneo, porque ele sempre quer estimular você a ter uma fé para aquilo. Quando a pessoa recebia o milagre, o que ele respondia? Vai, filho, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Todas as vezes que o Senhor nos pergunta algo, é só para saber, para testar o nosso entendimento e saber o quanto nós realmente queremos aquilo. Deus não vai dar nada para você contra a sua vontade. Eu sei que muitos religiosos dizem que Deus nos dá as coisas segundo a sua vontade. É estranho demais. É estranho demais um pai ficar querendo dar para o seu filho aquilo que ele não gosta. Então é muito comum. Eu sei, eu conheço o que os meus filhos gostam. Em detalhes. Quando eu vou no supermercado, eu fico olhando: vou levar isso aqui, o Samuel gosta. Isso aqui o Caleb gosta. Isso aqui a minha esposa gosta. É estranho eu só levar coisas que eles não gostam. Será que Deus é assim? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Agora você precisa pedir. Deus não vai dar o que você não pediu. Deus não vai empurrar agora. Não, você quer... Então, você quer uma geladeira branca, aí chega lá uma geladeira preta para você na sua casa. Que geladeira preta? Não, é essa geladeira que eu quero que você usa. Será que Deus é assim? Não, Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Por isso que você precisa orar e colocar diante dele o que está no seu coração. Quantos estão recebendo nessa noite esse entendimento? Não limite, não coloque limites. Olha o que Deus, o que Jesus fala lá em João capítulo 6 verso 11. No momento da multiplicação dos pães, aquela multidão estava ali há algum tempo ouvindo o Senhor. E aí o que aconteceu? Os discípulos queriam que ele terminasse ali aquela ministração e dispensasse o povo. Ele falou: não vou dispensar, pode fazer eles assentarem e nós vamos então distribuir os pães. O que Jesus falou? Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Jesus mandou distribuir um para cada um e falou: olha, é um para cada um, porque isso aqui é milagre, gente. Foi isso que Jesus fez? Jesus falou: pode distribuir quanto eles quiserem. Aleluia! Deus vai te dar o quanto você estiver saciado. É você que vai falar: para, Senhor, tá bom, chega. Interessante que depois que todos estavam satisfeitos e fartos, diz a palavra que ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus é um Deus de fartura, de abundância. Deus é um Deus na sua bondade graciosa e superabundante, extravagante. Por isso, meu irmão, não ponha limites no agir de Deus. Não ponha limites do que Deus pode fazer na sua vida. E nunca pense que Ele quer abençoar o fulano, o ciclano, porque eles são mais santos, mais corretos. Deus nunca nos abençoa por causa da nossa bondade, por causa da nossa justiça. Sempre é por causa da bondade dEle, por causa da obra do Calvário. Por isso que o grande teste, se você está entendendo a graça, é o quanto você pede, mesmo sem merecer, porque a graça de Deus é essa, mesmo sem merecer. E para encerrar, eu quero ler com você Romanos capítulo 12, Romanos 8, 32.
Romanos capítulo 8, 32, a equipe de louvor já pode subir. A palavra do Senhor diz, esse é um texto poderoso, porque ele mostra a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu, irmãos? A lógica do céu está aqui. Aquele, vamos dizer todos juntos, esse texto, ele é muito poderoso. Vamos lá, em uma só voz. Aquele que não, antes, porventura, aleluia, não nos dará como, irmãos? Por merecimento? Pelo quanto nós obedecemos? Não, graciosamente, é sem merecer. Essa é a lógica. São 3 argumentos aqui que eu quero deixar para você aqui, que estão nesse texto. Primeiro, olha para cá, presta atenção. Olha para cá, olha a lógica da palavra de Deus. Se Deus deu o seu Filho, quando nós nem estávamos pedindo para Ele, porque a palavra do Senhor diz que não fomos nós que encontramos o Senhor, nós estávamos cegos e mortos. Foi Ele que nos encontrou, foi Ele que foi lá atrás de nós e nos salvou e nos deu vida. Então, se Ele deu o seu Filho quando nós nem estávamos pedindo, será que agora, quando você se tornou filho, ao pedir alguma coisa para Ele, Ele vai negar? Segundo argumento aqui dentro desse texto, se Jesus, que era coisa de maior valor para um pai, não tem algo de maior valor para um pai do que o seu filho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Os especialistas dizem unanimemente que o luto mais doloroso é o luto de pais que perdem filhos. Por quê? Porque não foi plano de Deus que os pais enterrassem os filhos. O plano de Deus é que os filhos enterrem os pais. Por isso que quando o pai chega a perder um filho, o luto é muito duro, muito terrível, por causa do valor daquele filho para aquele pai. E esse segundo argumento que eu quero deixar para você é: se o Senhor entregou o seu filho, Jesus, de tão valor inestimável, que não tem como ser medido, nem calculado, por nós, por todos nós, será que Ele vai negar alguma coisa pequena ou grande, de grande valor para cada um de nós? Não, Ele não vai negar, porque Ele tinha de maior valor, Ele nos deu. Por isso, Ele tem prazer em dar para você, graciosamente, o que você pedir para Ele. E por fim, se nós, quando éramos inimigos, a palavra diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Quando nós éramos inimigos, o Senhor mandou Jesus. Muito mais agora, depois que nós nos tornamos filhos de Deus, Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Sabe, irmãos, hoje a vontade do Senhor é que você possa experimentar exagerar na bondade de Deus. É que você possa esquecer dos seus méritos, suas falhas, dos seus erros, e que você possa crer que há um Deus que tem uma indescritível bondade para liberar sobre a sua vida. E eu quero que você fique em pé onde você está agora, nesse momento. Os servos vão se posicionar aqui para distribuir os elementos da ceia, mas antes que eles distribuam os elementos da ceia, enquanto os instrumentos dedilham bem baixinho, eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Nesse aspecto, a máscara vai te ajudar nesse momento, porque você vai falar com Deus, ninguém vai ver sua boca, ninguém vai olhar para o que você está pedindo, você vai agora pedir. Eu quero que você, por apenas alguns minutos, exercite agora, peça ao Pai, peça, o que você precisa, o que tem incomodado. O Pai está dizendo, assim como Ele falou para Davi, peça que eu vou acrescentar mais e mais. O que é o seu casamento que precisa de um milagre?
precisa ser transformado de água em vinho, peça que eu vou fazer. O que você precisa? De um emprego melhor, de um salário mais alto? O que você precisa? Você precisa de um filho? Eu vou te dar um filho. Você precisa, né, de uma bênção natural, de uma casa, de um carro novo? O que você precisa? Feche os seus olhos agora, peça para Ele, peça para o Pai. Ele tem prazer quando você reconhece que só Ele pode fazer o que você está pedindo. Enquanto os instrumentos tocam um pouquinho mais alto, exercite agora esse pedir ao Pai. Peça com fé, não duvide no seu coração, não olhe para você, não peça baseado no que você é capaz de imaginar, não limite o poder de Deus, o agir de Deus. Mesmo que você ache absurdo, peça, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Peça, pedi e dar-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Se você pedir, o Pai tem prazer em dar para você. Todo aquele que busca, vai achar. Todo aquele que bate, a porta vai se abrir, porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Ele mesmo que diz: busque, peça, eu vou te dar abundantemente, generosamente. Você será suprido nesse tempo, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos